parou para pensar que toda autoescola precisa de um psicólogo? Pois é, e não só autoescolas. Clínicas credenciadas ao Detran também contam com esse profissional. O psicólogo do trânsito é quem avalia se a pessoa tem condições emocionais e cognitivas para dirigir com segurança. Além disso, ele pode ser o responsável técnico de uma autoescola ou clínica, e isso abre muitas portas. Para atuar nessa área, é preciso ser psicólogo formado, ter registro ativo no CRP e fazer uma especialização em psicologia do trânsito. Esse curso pode ser presencial ou online e dura entre 12 e 18 meses. A formação inclui temas como comportamento no trânsito, legislação e avaliação psicológica. É uma área com muita demanda, estabilidade e impacto social. O psicólogo do trânsito faz a diferença todos os dias, promovendo mais segurança e salvando vidas. Conversamos com a professora Constance Bonvicini, que além de ensinar na FPM, também é sócia em uma clínica credenciada pelo Detran. Ela explicou como é o trabalho do psicólogo do trânsito na prática. Dá uma olhada. Meu nome é Constance, eu sou professora da FPM, sou formada na UFMG em psicologia, fiz a pós-graduação em psicologia do trabalho, psicologia do trânsito, RH. Eu tenho uma clínica do Detran, na qual eu tenho sociedade. A gente aplica o palográfico, que é específico para avaliar aspectos da personalidade, o R1, o G36, G38, para raciocínio, capacidade de raciocínio, os de memória, que é o TPIC, o TENR e o Beta 4. E para a atenção, a gente tem algumas baterias, né, que são oferecidas pelo Fabião, que é a atenção concentrada, a atenção alternada e a atenção sustentada, e tem outros conceitos de atenção, né? Porque para mensurar a atenção, a gente mensura no mínimo 3 tipos de atenções. Segundo o edital, né, do Detran, a gente mensura a capacidade de tomada de decisão, né, aspectos da personalidade como principalmente a agressividade, a emotividade, né, a predisposição de uma pessoa a desenvolver uma desregulação emocional, né, e sobretudo também aspectos da personalidade também, a capacidade de se adaptar, né, ao meio, capacidade de adaptação. Existe uma polêmica em torno dessa questão da eficácia, né? Mas os estudos científicos, né, falam que existe essa questão da importância do teste ser aplicado numa amostra do contexto do trânsito, né, para portadores de carteira de CNH, de tipos diferentes de CNH. Então, existe essa demanda de que seja feito realizados estudos para aprofundar essa questão da eficácia aí, da fidedignidade, né, dos instrumentos que a gente utiliza. Mas na minha prática, a gente observa que é muito importante, né? Porque, por exemplo, um candidato, né, que vai renovar a habilitação, que ele é motorista, e ele passa por algum problema emocional, psicológico, inicia um tratamento psiquiátrico, né, ele precisa de ser reavaliado, se o médico perceber, né, ele precisa de repetir o psicotécnico. O estresse, né, o que é o estresse? É quando você sai da sua zona de conforto, né, quando você muda o estímulo, né, sai da rotina, sai do seu hábito. Então, o estresse,
ele pode atingir o eixo chamado HPA, né, no cérebro, tá? Então, esse eixo HPA, ele envolve a hipófise, a pituitária e o sistema adrenal. Esse sistema da hipófise, pituitária e sistema adrenal, ele gera o cortisol. E o cortisol no sangue, ele gera a agressividade. Então, dependendo da pessoa, né, essa agressividade ela pode ser voltada para ela ou ela pode ser voltada para o outro. É o que a gente chama de autoagressividade ou heteroagressividade, né? Então, quando eu volto essa agressividade, esse cortisol, quando está elevado no sangue, eu volto para mim, ele gera os sintomas psicossomáticos, né? Que dor de cabeça que não passa, enxaqueca, né? Estudos em epigenética, eles mostram que o estresse ele contribui até para estimular as pessoas que têm predisposição genética ao desenvolvimento de um câncer, né? Então, o estresse ele é natural. Só que quando a pessoa passa do nível, né, de estresse, ela cai numa exaustão, né? Esse estresse ele passa, né, do ponto de que o cérebro ele vai ter energia, ele vai agir para a sobrevivência, ele vai ter mais atenção focada e ele começa a ser excessivo. E esse estresse excessivo, ele pode provocar a desregulação do sistema límbico, né? A desregulação emocional e a capacidade de autorregulação, de autocontrole, né? E aí, terminando de explicar, né? Quando a gente não direciona a agressividade para a gente, né? Nos sintomas psicossomáticos, a depressão, né? Alguma doença autoimune, a gente pode direcionar essa agressividade para o outro, que é chamada de heteroagressividade. Dependendo da personalidade da pessoa, ela direciona essa agressividade para o outro. E ela acaba descontando no trânsito, né? Então, com uma direção mais agressiva, né? Uma forma mais correndo riscos, né? Até mesmo para regular esse sistema emocional, né? E acionar áreas como o sistema de recompensa e a produção de dopamina. Então, assim, tem uma ligação, uma relação completamente direta, né? Existe uma relação, uma correlação entre agressividade, estresse, personalidade, que é nos testes que a gente vai ter o respaldo, né, para estar avaliando essas questões aí. Além das clínicas credenciadas ao Detran, o psicólogo do trânsito pode trabalhar com reabilitação de condutores infratores, educação para o trânsito, pesquisas de comportamento, consultorias para empresas de transporte e até em programas de prevenção de acidentes. A psicologia do trânsito surgiu no Brasil nos anos 70 e vem ganhando mais importância com o aumento dos acidentes nas estradas. Estudos mostram que o comportamento humano está ligado a mais de 90% das causas de acidentes. Por isso, o papel do psicólogo é vital para salvar vidas antes mesmo que os carros saiam das garagens. Se você é psicólogo ou estudante de psicologia e deseja atuar em uma área que une ciência, comportamento e segurança, a psicologia do trânsito pode ser o caminho ideal. Com impacto social direto, essa especialidade é uma ponte entre saúde mental e cidadania no volante.